Áurea Leminski, olá, boa tarde. Agora estamos a falar já, a Áurea está em Portugal, não como outras vezes que falámos, e está cá por causa da exposição sobre a vida e obra do seu pai, Paulo Leminski, uma exposição que se chama Múltiplo Leminski, que é um título que nos remete para todas as facetas do Paulo Leminski ao longo da vida, ou seja, cá em Portugal e provavelmente noutros sítios ele é conhecido como poeta, mas o Paulo Leminski fez imensas coisas, não é verdade? Sim, tudo bem, Raquel, obrigada pelo convite, muito feliz por estar aqui. Paulo Leminski, além de grande poeta, ele foi músico, foi tradutor, foi biógrafo, foi romancista, publicitário, tem várias facetas que as pessoas conhecem muito pouco ou nem conhecem porque, enfim, acabam ficando bastante surpresas, como, por exemplo, roteirista de histórias em quadrinhos. Ele produziu também para um público infanto-juvenil, não só histórias, como também música. Então, assim, existem N facetas que a gente mostra, revela na exposição, e é uma exposição bastante didática, ela é autoexplicativa. Então, a gente tem um passo a passo, tem a linha da vida, e daí começa a percorrer por todas essas áreas em que ele atuou. Todas essas facetas. Todas essas facetas, e desde do processo de criação, que é um ponto muito importante da exposição, né? Mostrar o quanto a cabeça dele era brilhante no sentido da diversidade, né? No aspecto da diversidade, como também no primor da obra final realizada, pronta. Então, a gente percorre por tudo isso dentro da exposição. Tem, julgo saber também, algumas coisas assim originais e inéditas, no sentido em que vamos poder ver o processo criativo, alguns vídeos também, ouvir a voz dele, e até o processo criativo relacionado com música, porque o seu pai também esteve ligado à música, não é? Ou seja, tem assim imensos pontos que podem ser de interesse para as pessoas visitarem e conhecerem, porque o revelam, não são só documentos, digamos assim, tem registros dele próprio também, não é? Tem, a gente traz muita informação, muito conteúdo a partir de mídias. Então, a gente tem vídeos, a gente tem alguns QR Codes também, quando a gente não consegue contemplar, né, tanto conteúdo dentro de um espaço mais limitado, a gente tem vários recursos para poder apresentar e mostrar isso para o público. Temos entrevistas com ele, então a imagem, a voz dele, ele falando, é uma coisa que aproxima muito, né, que deixa a gente... realmente a presença dele está ali. E a gente também, assim, dentro da área de música, ele produziu muito, mais de 120 composições entre letra e música, que ele também compunha. Então, algumas músicas, inclusive, que ficaram famosas e que muita gente, como foi interpretada por outros artistas, muita gente nem sabe que ele é o autor daquela música. E são músicas que as pessoas gostam. Por exemplo, Verdura, Caetano Veloso gravou, e é letra e música do meu pai. Algumas músicas de artistas mais contemporâneos, como Zé Cabaleiro, Zélia Duncan, Arnaldo Antunes. Então, a gente tem nessa exposição também uma sonorização e a possibilidade das pessoas poderem baixar a playlist e conhecer melhor todo esse universo musical também de Paulo Leminski, que era carregado de poesia. Sempre. Claro que sim, claro que sim, isso sempre, não é? Este trabalho, Áurea, de preparação da exposição que vamos ver agora cá em Portugal, é um trabalho que resulta de uma vontade sua, da sua irmã Estrela Leminski e da sua mãe Alice Ruiz, poeta também, e viúva de Paulo Leminski. E é um trabalho que vocês já fizeram há vários anos, e esta exposição já correu várias cidades do Brasil, tendo sido um sucesso em todo o lado, certo? A exposição iniciou em 2012 com esse nome, porque já tinham acontecido duas exposições, duas em São Paulo,
Então, a partir do momento em que a gente foi convidado para fazer uma grande exposição sobre ele, com a curadoria da Alice Ruiz, minha mãe, eu e minha irmã, assistentes de curadoria, que a gente fez no Museu Oscar Niemeyer, que é um museu de referência internacional, num espaço incrível, imenso, que é o Salão Nobre, que eles chamam de Olho, e com mais de 1.000 metros quadrados. Então, a gente fez essa exposição pela primeira vez, e foi um grande sucesso, foi prorrogada por 2 vezes, um público, até o último dia, o público ainda continuava pedindo para que a exposição permanecesse, até porque muita gente ia uma vez, e pela quantidade e conteúdo, né, intenso, as pessoas acabavam voltando para ver mais depois, não conseguiam nem assimilar numa ida só, né, da exposição. E aí, a partir dali, a gente começou a itinerar a exposição, já passamos por 11 cidades brasileiras. Atualmente, inclusive no dia 3 de agosto, nós abrimos essa exposição numa cidade do interior do Paraná, muito importante, uma cidade que tem uma universidade bastante respeitada, de referência. E aí, agora, a gente está aqui em Lisboa, pela primeira vez no exterior, com o Múltiplo Leminski, na sua 12ª montagem. Infelizmente, por causa da pandemia, não foi possível que minha mãe e minha irmã viessem. Eu acabei vindo sozinha para representar toda essa equipe, mas, enfim, trabalhamos intensamente juntas, definindo cada detalhe. Então, assim, a presença delas não será física, mas elas estão presentes, como sempre, em todas as exposições que a gente discute, e chega sempre a um consenso sobre cada coisa que a gente vai itinerar e vai ter disponível dentro do projeto expográfico. E falando dos projetos expográficos, nós temos o Miguel Paladino, que é um argentino radicado no Brasil, e que é o nosso, eu digo assim, ele resolve visualmente todas as nossas questões. Então, ele é responsável pela identidade visual da exposição e é a pessoa que elaborou tudo que as pessoas vão ver quando chegarem na Casa da América Latina. Então, este trabalho, esta curadoria, tem a sua mãe na frente, digamos assim, e a Áurea e a Estrela Leminski, as filhas, como assistentes, apoiantes da sua mãe. Este trabalho vosso, de 2 filhas e a mulher do Paulo Leminski, de busca do material para levarem a exposição a cabo, como é que foi? Havia muita coisa espalhada? Onde é que estavam as coisas? Como é que foi esse processo? O processo da gente fazer a exposição, a primeira delas, né, realmente teve um trabalho de reorganizar isso e de pensar o que era importante para mostrar ao público. A gente teve um cuidado muito especial para trazer para Lisboa, porque como ela é uma exposição que ela é de conteúdo, ela é de conceito e não necessariamente de obra. Então, algumas pessoas falam, mas como que essa exposição está simultaneamente numa cidade no Brasil e vai estar em Lisboa, né? Estará faltando alguma coisa em algum lugar? Não. Não, porque justamente a partir do momento em que a gente consegue transformar esse conteúdo em mídia, como eu falei, né, dos painéis e de todo o trabalho gráfico que é feito das obras impressas, a gente tranquilamente consegue fazer isso em 2 cidades. O que eu trouxe em especial são alguns originais que a gente vai ter na exposição, que esses sim são únicos, né? Eles são inéditos no sentido de que eles não estão publicados, né? E não se pretende publicar porque eles fazem parte de um acervo que é um acervo que conta a estrutura de pensamento, né, da guarda do artista, do escritor, enfim, são seus manuscritos, são seus pessoais, são suas coisas que ficaram para contar a sua história. E aí, quando eu digo isso, eu acho incrível que a gente tem uma sorte muito grande, porque como meu pai foi numa era pré-computador, todo esse processo de construção do pensamento
desde as suas pequenas anotações que foram sendo desenvolvidas depois para, enfim, serem trabalhadas e, enfim, chegarem a ser uma obra acabada, a gente tem a sorte disso ter sido guardado. Então, parte Portanto, são disso... notas, anotações que mostram a construção, o processo criativo, é isso? Exatamente. Então, a gente vai ter uma mesa só, digamos, de insights. Então, são papéis que foram escritos, que são manuscritos, ou seja, são únicos e não são reproduções. Que muitos nos dão indicativos, por exemplo, de uma ideia para um poema, uma ideia para um livro, uma ideia para um título, uma ideia, por exemplo, para um artigo de jornal. E a gente vai ter uma outra mesa que eu trouxe vários documentos, que aí a gente tem realmente daí mais esse indicativo do processo criativo, onde ele escrevia, rabiscava em cima, rabiscava, escrevia uma outra palavra em cima, mas você consegue ver o que tinha embaixo, enfim, a gente consegue entender essa evolução do pensamento. Então, a gente pode dizer assim, exatamente, vai ser uma mesa de insights e uma outra mesa da evolução do pensamento dele. Há um lado do seu pai, de que falámos no início, quando a Áurea estava a elencar todas as facetas, digamos, do Paulo Leminski, que é o lado de biógrafo, que eu acho que se cruza também com o facto de o seu pai ter sido um poliglota, no sentido em que falava várias línguas, não é? E fez biografias de algumas, além de traduzir, também fez biografias de pessoas muito interessantes e importantes, nomeadamente estou a recordar-me do Basho, por exemplo, não é? O poeta, mas também do Trotsky, portanto também havia aqui o lado mais jornalístico, digamos, e ao lado da tradução. As pessoas também vão poder encontrar vestígios desses lados do Paulo Leminski na exposição? Vão, dentro da área tanto de tradução quanto de biografia, que elas, de certa forma, se fundem também, porque no caso das biografias, o que acontece? O Basho, a partir do momento que o meu pai tem contato com a cultura oriental, a importância que o Basho teve para a poesia, para o haikai, então meu pai passou a fazer algumas traduções diretamente do original, então ele não tinha, por exemplo, domínio do japonês, ele não falava japonês, mas ele começou a estudar os ideogramas para começar a entender o verdadeiro sentido que o Basho queria dar para aquela ideia, né? Mais do que uma tradução literal, mas a ideia. E aí, assim, essa paixão dele pelo haikai e pela importância do Basho fez com que ele acabasse virando biógrafo do Basho. Então, mas é uma biografia, não aquele tipo de biografia que nenhuma das biografias ela é linear no sentido de contar a vida, uma trajetória daquele personagem, mas sim de ressaltar a sua importância dentro de um contexto muito mais cultural e histórico do que exatamente querer cumprir o papel de contar a vida da pessoa, de como era a sua infância ou tudo mais. Claro. Então, sempre com esse foco dentro da arte de cada um. E aí a gente tem os indícios ali nas biografias, por exemplo, a gente percebe o quanto cada um deles o influenciou muito. Foram 4 biografias, uma delas, por exemplo, é Jesus. E a biografia de Jesus chama Jesus antes de Cristo, ou seja, é uma biografia do Jesus com o foco do Jesus como filósofo e como poeta, e desassociando exatamente a imagem religiosa que é atribuída a ele. Né? Não negando isso, mas o foco é outro. Então, assim, existe essa abrangência, né, dentro da biografia e das traduções. Nas traduções, ele verteu de 14 línguas diferentes, 156 traduções diferentes de 14 línguas diferentes. Então, textos, né, 150 textos em 14 línguas diferentes. Então, assim, é um universo linguístico impressionante. E ele aprendeu parte dessas línguas, como o latim, o hebraico, o francês, inglês e italiano, quando ele foi seminarista. Ele estudou por 2 anos
no Mosteiro de São Bento. Mas aí, a partir dali, quando ele volta, né, para o ensino convencional, enfim, não continua, não continua dentro né, enfim, não tinha vocação, então ele voltou para um colégio tradicional. Mas aquele momento que ele esteve no Mosteiro de São Bento foi um momento que ele aprendeu a aprender. Ele era um grande autodidata. Então, a sede que ele tinha pelo conhecimento, pela sabedoria, e, ao mesmo tempo, essa capacidade que ele aprendeu de ser autodidata mesmo, né? De saber aonde ir buscar a informação para a sua construção intelectual e erudita, é uma coisa que ele levou para o resto da vida. Então, teve um dia que ele passou, que ele viveu sem estar estudando, sem estar lendo, sem estar fazendo alguma anotação. Era a vida dele, assim, sempre atrás de mais informação, de mais conhecimento, de uma ambição intelectual infinita. Uhum. Há um facto importante para o público português que tem a ver com esta exposição, que é a edição e a publicação no ano passado, cá em Portugal, da Poesia Reunida do Paulo Daminsky, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, um livro que tem o mesmo título da Poesia Reunida no Brasil, que se chama Toda a Poesia. Toda a Poesia. Este livro, Áurea, quando foi publicado no Brasil, quando vocês decidiram reunir a poesia toda do seu pai e publicá-lo, julgo saber, foi um sucesso estrondoso, além de ter sido premiado, não é? Mas foi um sucesso de vendas e continua a ser, certo? Continua. Toda a Poesia foi lançado em 2013. E de lá para cá, assim, é impressionante, porque como a poesia dele ficou sem ser editada por 10 anos, até Toda a Poesia ser editada, o que acontece? Os livros dele acabaram sendo editados, muitos em vida, e essas editoras se extinguiram, muitas delas. E aí teve um momento em que a gente percebeu, a gente até era muito cobrada por isso, que as pessoas iam numa livraria e não encontravam praticamente nada dele, e até mesmo, principalmente na área da poesia. Então, chegou um momento que a minha mãe, que é a organizadora do livro, ela, assim, teve uma iluminação quando ela pensou, vamos reunir todos os livros dele publicados, num só, mas não vamos criar barreiras para as pessoas poderem ter acesso a esse livro, né? Então, vamos tentar fazer ele de uma forma que seja acessível, né, para um maior público possível, e que possa ser publicado por uma editora que tenha uma grande distribuição, que tenha uma capacidade muito grande de estar presente em todos os lugares possíveis. E é a Companhia das Letras hoje no Brasil. Então, foram essas duas coisas que eu acho que alavancaram muito, assim, a vontade que as pessoas tinham de ter o objeto afetivo, porque a poesia dele continuou nas redes sociais, então a poesia dele não estava desaparecida, mas o livro, o objeto, sim. Então, a partir do momento em que a gente tem o acesso das pessoas a toda a poesia dele num volume só, e ainda com uma editora que tem uma capacidade de abrangência como a Companhia das Letras, eu acho que, assim, essa foi uma reunião que, assim, muito feliz, muito feliz. E aí, mais feliz ainda é saber o quanto as pessoas realmente estavam interessadas em adquirir o livro e ter Leminski com a sua companhia de cabeceira, né? Que isso que é o livro. Vendeu mais ou menos quantos exemplares, Áurea, no Brasil? No Brasil deve estar em torno de 220 hoje, 220 mil. É uma loucura, não é? São muitos exemplares, não é? Sim. Ainda mais para um livro de poesia, não é? Exatamente. Portanto, estamos a falar mesmo de um sucesso. Como é que é para a Áurea, a sua irmã não está aqui connosco nesta conversa, mas ser filha de alguém que tem este impacto e esta presença, depois já desapareceu há muitos anos o seu pai,
depois de tanto tempo desaparecido e continua a ter esta presença e esta importância para a vida das pessoas. Como é que é isso para si? Então, são dois lados, digamos, quase que opostos dentro dessa proposta que eu faço de um lado, ser coordenadora geral da exposição, e curadora também. Então, eu tenho que ter um olhar muito objetivo, muito pragmático, né? Eu tenho que fazer as coisas acontecerem, então a gente tem que lidar com os nossos patrocinadores, eu preciso lidar com a parte financeira, uma parte administrativa, onde eu não posso me deixar misturar os assuntos. Mas o momento de montar a exposição, o momento em que, assim, montar a exposição tanto virtualmente como fisicamente, principalmente fisicamente, quando eu lido, por exemplo, com os manuscritos, tudo que é original, né? Tudo que ele tocou, tudo que ele realmente realizou, e naquele momento é palpável para mim, é muito emocionante. É muito emocionante porque, primeiro, como filha, eu falo, acho que eu estou no caminho certo, acho que eu estou fazendo a coisa como tem que ser. É, e aí, assim, eu vejo a quantidade de homenagens, o quanto ele influencia a vida das pessoas, porque muitas começam a ler a partir do seu contato com a obra de Paulo Leminski, outros começam a escrever a partir do seu contato com a obra dele. Então, eu vejo que ele continua transformando a vida das pessoas, transformando a minha vida, porque eu, de repente, estou aqui em Lisboa, né? Estamos ainda num período pandêmico, e assim, eu fico sem nenhum tipo de ressalvas, é o tipo de coisa que me chamam, é como se fosse mesmo uma obrigação que eu faço Uma com missão. muito amor, Uhum. com muito amor, muito carinho e muito orgulho. Eu tenho um enorme orgulho da minha família, né? Porque mãe poeta, né? Mãe letrista, irmã também, enfim, uma família de artistas em que é muito, esse legado faz com que a gente tenha, sabe aquela coisa de você trabalhar realmente com o que gosta e saber exatamente o porquê está aqui nessa vida, assim, nesse momento, fazendo o que está fazendo. É bem isso que eu sinto. Então, como filha, para mim é isso, é um chamado. É um chamamento, sim, sim. Por falar nas nuances das nossas línguas, o português de Portugal e o português do Brasil, a Áurea há pouco referiu o haikai, nós também dizemos haiku, que o seu pai, com o qual o seu pai teve contacto também quando traduziu ou quando biografou a vida do Basho, e a poesia do Paulo Leminski, precisamente no Brasil, trouxe uma novidade, não é? A maneira de ele trabalhar a linguagem e de escrever poemas, às vezes muito curtos, com ideias ou imagens muito fortes, também foi, digamos, algo para a altura dele impactante. Foi uma coisa que mudou, não havia, não é? Ele trouxe uma novidade. Sim, eu acho que isso também influenciou e acabou sendo influenciado o lado, a faceta de publicitário. Porque você tem que condensar o máximo com o mínimo, você tem que ter o que a gente chama de poema-ideia, por exemplo, que você não precisa ter uma estrutura poética, você não precisa ter uma estrutura do gênero, mas você pode ter poesia inserida, às vezes, em duas palavras, né? Da forma que ela é construída. Então, o haikai também traz isso, né? Ele traz muito a imagem. O haikai, mais do que o eu, ou o desenvolvimento de um raciocínio, ou de de uma descrição de um sentimento, mas isso é traduzido de uma forma em imagem, uma imagem estática, uma imagem impactante. E é curioso porque quando ele veio com essa ideia, né, de um poema, digamos assim, facilmente assimilável pela rapidez com que ele é apresentado, não pela sua complexidade, mas pela rapidez, muitas pessoas não entendiam que isso era poema. Algumas pessoas disseram, não, isso não é poema, isso não é. E, assim, teve que passar por um longo período
de convencimento para as pessoas entenderem. E hoje é o que se mais faz, não é? Nas redes sociais. Há muita poesia assim. Há muita poesia assim. Então, a gente vê o quanto ele é atual, mais do que nunca. Mesmo passado, né, tantos anos, desde ele faleceu em 1989. Então, assim, passado todos esses anos, a gente vê que não envelheceu. Realmente, a obra dele não envelheceu. Áurea, não resisto a perguntar-lhe como é que nós vamos ter a oportunidade de ver na exposição muitas facetas do Paulo Leminski que não são conhecidas do grande público, mas ainda assim há umas, e ainda bem claro, que são do domínio privado, que são as da família, das pessoas que privaram com ele proximamente e intimamente. Sem querer entrar na sua intimidade e devassá-la, longe disso, mas como é que ele era como pai, como homem, em casa, quando não estava a criar, como é que ele era? Como eu disse, né, ele tinha uma personalidade sempre voltada para o fazer artístico, para o fazer intelectual. Então, ele não era exatamente uma pessoa disponível no sentido mais tradicional, que de repente uma família pode ser. Então, né, as pessoas costumam sair de casa para trabalhar, se bem que agora com a pandemia, então acho que assim, já não é mais desse jeito, mas enfim, aquela imagem que a gente tem, né, o pai e a mãe saem para trabalhar e quando eles retornam, eles estão mais disponíveis para a família, enfim, aquele é o momento de compartilhar. Como meu pai, o home office já era uma realidade para ele, eu sempre o via trabalhando muito, e eu sabia que naquele momento eu estaria assim, invadindo o espaço dele, né, com essas questões de demanda, de quando você é criança, ou mesmo adolescente, enfim, o meu pai, ele tinha assim, essa característica de estar normalmente ensimesmado, voltado para os seus afazeres. Porém, quando ele estava disponível, enfim, era o momento em que ele, né, se conectava com a gente, ele era extremamente amoroso, ele era um entusiasta, então, assim, como pai, ele era muito, muito amoroso, a partir do momento em que eu comecei a entender um pouco mais sobre esse universo dele, ele foi cada vez compartilhando mais esse universo comigo, até chegar a um ponto, por exemplo, que ele faleceu quando eu tinha 18 anos. Então, bem antes disso, quando ele fazia um poema, não raro ele me mostrava para saber o que eu tinha achado, alguma coisa que ele achasse que eu deveria ler, enfim, que poderia me despertar interesse nas mais diversas áreas, música, e tinha uma troca muito rica. Ao mesmo tempo, também, a partir do momento que eu comecei a ter os meus gostos, ele já queria também saber sobre o que eu estou, né, o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, o que eu estou querendo. E até que teve assim um momento da nossa vida, por exemplo, eu com entre 15 e 16 anos, quando eu descobri o punk rock, ele ficou enlouquecido. Ele também, ele incorporou o punk rock na vida dele. Ele viu o filme da biografia do Sid Vicious, do Sex Pistols. Então, ele era muito, ele era do jeito dele, tinha uma troca muito grande, muito amorosa. E como homem, assim, era uma figura fantástica, porque eu tenho a imagem dele com a minha mãe, assim, dois artistas, dois poetas, duas pessoas criando dentro de casa, que eu não tinha, assim, a minha mãe não era uma esposa tradicional, daquela que cuidava de tudo que ele não cuidava, então, cuidava dos filhos, da casa, claro que ela cuidava também, mas ela, como artista, ela tinha uma troca, que é o que a gente sempre disse, assim, um sempre foi o interlocutor mais forte e próximo um do outro. Então, assim, não dá para a gente achar que um não influenciou a obra do outro no sentido crítico, não foi nem no sentido de influência imediata, mas da importância da crítica construtiva que se dava em cada momento quando aquilo era criado. Porque então, eles mostravam um ao outro, partilhavam. Sim. Exatamente, exatamente. E a Áurea e a Estrela assistiam a isso, não é? Lá em casa, dois pais a criar, o pai e a mãe a criar. Sim. Isso é que mas é um ambiente. eu e a Estrela temos 10 anos de diferença.
Então, quando a Estrela nasceu, é aquela coisa de, nossa, né, é o bebê da casa. E eu acho que surgiu, assim, um sentimento muito forte nele, de repente, querer curtir um momento com o seu bebê, com a sua criança, que talvez ele não tenha se permitido comigo e com meu irmão, com o Miguel, até porque é um momento de vida mesmo, né? A gente tem isso, é uma questão de amadurecimento. Então, quando a Estrela nasceu, eu percebi que ele se permitiu muito mais estar com ela, brincar com ela, entrar no universo infantil dela. Enfim, é uma coisa que até de se esperar, né? Quando você percebe, epa, né? Quantas chances dessa eu vou ter? Acho que mais nenhuma, então essa eu vou aproveitar, Vou aproveitar. integralmente. Falou há pouco dos poemas que o seu pai escrevia e lhe mostrava já, quando a Áurea já era adolescente e mais crescida. Eu, para terminar a nossa conversa, não resisto aqui a pedir, não sei se tem consigo, espero que sim, imagino que tenha os livros do seu pai, se quer ler-nos alguma coisa dele para nos despedirmos. Claro que Pode quero. ser? Com prazer. Carrego o peso da lua. 3 paixões mal curadas, um saara de páginas, essa infinita madrugada. Viver de noite me fez senhor do fogo. A vocês eu deixo o sono. O sonho não. Esse eu mesmo carrego. Tão bonito. Obrigada, Áurea Leminski. Até breve aqui na exposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até.